Olá, seja bem-vindo ao PetCast, o podcast oficial do Programa de Educação Tutorial do curso de História da Universidade Federal Fluminense. Trabalhadores do Brasil, porque entiende que el enemigo es uno. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Filhotes da ditadura! Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Vai todo mundo perder. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Olá, você petcaster que está aqui ouvindo mais um podcast, o nosso penúltimo do ano. Bom, e talvez você esteja percebendo que o nosso áudio está um pouco diferente, a qualidade está um pouco diferente. Talvez Pode falar que tá melhor, não precisa falar que tá diferente, não. Talvez esse microfone seja um pouco melhor do que o computador do meu Pocket. Mas vamos lá, a gente tá aqui num episódio muito diferente. Como vocês sabem bem, vocês que já acompanham o podcast já tem um tempo, vocês devem saber que todo final de ano, começo de ano, final de semestre, a gente tem petianos que se formam e aí a gente faz o nosso tradicional episódio de monografia, onde o nosso petiano que está se formando, ele vai contar pra gente um pouquinho sobre o seu tema de monografia, sobre o que ele pesquisou, como foi o processo de escrita da monografia. Isso funciona também como uma forma de a gente se despedir, né, do nosso petiano. E aí, hoje eu estou aqui com a minha colega Giovana Teperino. Oi, gente! E hoje a gente está se despedindo de um amigo muito especial nosso, que é o Gabriel Pequeno. Oi, gente, pela última vez, tudo bem? Bom, e hoje a gente vai gravar aqui o episódio de monografia do Gabriel. E assim, por mais que a gente esteja feliz de estar gravando esse episódio, a gente também está muito triste, porque é o último episódio que a gente vai gravar junto. E foi o primeiro episódio que eu gravei do podcast, foi com o Pequeno, que na verdade eu estava na produção, então eu nem apareci, mas eu estava lá ouvindo. E hoje a gente está aqui se despedindo, né? Que simbólico. Muito simbólico. Muito triste e muito feliz, porque o Pequeno, inclusive, ele entrou comigo na graduação, a gente entrou no PET junto, então é todo um misto de sentimentos, mas eu tô muito feliz de estar vendo meu amigo aí se formando e a gente gravando esse episódio com ele. É isso. Espero que ninguém chore hoje, talvez eu chore. Mas enfim, então, primeiro, Pequeno, Gabriel Pequeno. Se apresenta um pouco pra gente antes da Gi fazer a primeira pergunta. Então, como vocês bem disseram, sou Gabriel Pequeno, me formo agora em História pela UF, licenciatura. Sou integrante do PET desde 2021. Tô apresentando agora minha monografia. Que deixa eu copiar aqui o título, porque eu nunca decoro o título das coisas que eu escrevo. Charm City da Jovem República, o tráfico e a indústria naval de Baltimore, pegando aí um pouquinho da participação da cidade aí no tráfico transatlântico de escravizados. Essa pesquisa aí parte um pouco do que eu tenho desenvolvido lá no Comum, nosso núcleo de história comparada mundial, orientado lá pelo Leonardo Marques e o Thomas Parron, que são pessoas que já apareceram, inclusive, no PetCast. Com certeza. E é isso. Estou trabalhando com um pouco de história econômica, um pouco de história ambiental, um pouco de história social. Enfim, como o próprio Léo diz, aí uma busca pela história total, de trabalhar com alguns aspectos aí de formação de cidades e indústria naval. É isso. É só isso, né? Porque no caso, é isso tudo, exatamente. Então, pra gente começar esse episódio, a gente preparou uma pergunta bem básica pra você poder adentrar no seu tema. Pra gente iniciar, então, é interessante a gente começar com você explicando o porquê você escolheu esse tema, como que foi todo esse processo da monografia. Uhum. Cara, então, é bem complicado falar sobre isso, porque... Complicado não, mas é uma história longa. Porque eu, na verdade, não pesquisava absolutamente nada disso, assim. Eu mudei de tema nos 45 do segundo tempo. Eu pesquisava a relação entre Igreja Católica e Igreja Evangélica e disputas na ditadura. E aí, enfim, pesquisava isso com a Angélica Miller, inclusive, beijo, professora, desculpa ter largado a senhora. Mas aí depois eu acabei conhecendo o Léo numa aula de História da América, porque eu fui fazer América 1 quando eu já tinha 40 anos na faculdade, né? E aí, numa aula de América 1, eu comecei a curtir um pouco mais. Eu sempre gostei de história dos Estados Unidos, enfim, história colonial. E aí eu curti algumas das discussões que o Léo apresentou lá, enfim, aí eu acabei falando, caraca, talvez esse meu tema não seja o que eu quero, né? Porque eu sempre trabalhei com educação minha vida inteira, e quando eu tava para terminar a faculdade eu ainda tava trabalhando com educação, e eu falei, cara, eu quero pesquisar educação, vou fazer uma monografia de qualquer jeito, porque eu não tenho muita vontade de continuar na academia.
E aí o Léo meio que falou assim, peraí, segura a onda. E aí eu acabei curtindo um pouco mais essas discussões e tal, mas ainda não tinha um tema definido. E aí eu acabei juntando um pouco das duas coisas que eu curto, né? Que é essa relação aí da colonialidade com um pouco do que eu gosto mais pra fora da academia, que é o futebol americano, né? O meu time de futebol americano é da cidade de Baltimore. Eu falei, Léo, conhece essa cidade? Ele, pô, bicho, dá uma olhada na minha tese de doutorado, tá? Eu olhei na tese de doutorado dele e as referências bibliográficas todas citavam algumas questões, assim, ele tem algumas discussões sobre isso que a gente vai falar um pouco mais pra frente. E a ideia, na real, inicial não era falar só sobre Baltimore, né? Era fazer uma análise comparada formal entre Baltimore e Santos, e por incrível que pareça é mais fácil... Santos ficou com Deus, inclusive... Quando esse episódio sair, a gente já vai saber se o Santos vai ter caído ou não. Mas a gente acabou deixando o Santos de lado, porque, por incrível que pareça, é mais fácil achar documentação sobre Baltimore do que sobre Santos, né? E aí a coisa acabou indo mais para esse lado e acabou sendo isso, né? Foi mais por isso. Mas vem cá, qual é o seu time de lá, hein? Meu time de onde? Da cidade que você falou. É o Baltimore Ravens e o Baltimore Orioles. Um de futebol americano, outro de beisebol. E aí foi por isso que eu acabei puxando para esse lado. É muito interessante. Assim, sobre a questão da monografia em si, eu acho que é muito legal a gente fazer esses episódios sobre monografia, porque uma galera que acabou de entrar no curso consegue olhar lá pra frente e ver o que vai ter que ser feito e ver como é que é feito esse processo. E a gente também, muitas vezes, quando a gente entra na faculdade, a gente não tem muitas noções, assim, de como que a produção de conhecimento histórico ele se dá, né? Então eu acho legal, pra segunda pergunta aqui, a gente trazer um pouquinho sobre como que é a sua base teórico-metodológica, né? Porque você usa muito concepções, principalmente do Fernand Braudel, do Wallace Stein, as noções de economia mundo, do capitalismo histórico, que inclusive tem um episódio do podcast sobre capitalismo histórico. Segundo episódio mais ouvido da história do podcast. E o episódio mais ouvido do ano de 2023. E aí você também vai abordar a questão da escravidão e o tráfico de escravizados no século XIX. E aí você mobiliza a concepção da segunda escravidão. E por fim, você também faz uso de um campo que vem crescendo muito e que é a abordagem da história ambiental, só que é uma noção específica da história ambiental, não é qualquer história ambiental. E a gente queria que você explicasse um pouquinho pra gente sobre a sua base teórico-metodológica e também como que isso, mais pra frente a gente vai ver como que isso é incorporado no seu tema, né? Então, vamos lá. Como diria Jack Stripador, vamos por partes. Tem muita coisa, né? Acho que a primeira parte é, pensar um pouco o que é uma economia mundo capitalista, que eu não vou entrar muito nessa discussão, porque eu acho que o Léo e o Tamis fizeram essa discussão muito melhor do que eu posso fazer no episódio com eles, então quem tiver interesse vai para isso, procura lá nas nossas referências, mas basicamente é entender que a economia mundo capitalista ela não é um sinônimo do mundo inteiro, né? Então é entender que a gente não resume a história do capitalismo à Revolução Industrial, né? A gente não tem essa camisa de força teórica de pensar que a gente só pode falar de capitalismo a partir de 1750. Então, é pensar mesmo os ciclos de acumulação sistêmica que acontecem ao longo da história do sistema e tudo mais. E acho que uma das coisas que mobiliza isso é também pensar a história das cadeias mercantis que estão por trás, né, desses processos de acumulação sistêmica. Então, por isso que vocês falaram aí esses montes de autores, né? Então, é um pouco de emaranhado aí de autores. É uma coisa que o Léo gosta de falar muito, que, enfim, pra mim é bem por esse lado, que a gente não tem uma bíblia sagrada da história do capitalismo, né? Então, a gente precisa dividir essa discussão, aspectos de um, aspectos de outro, enfim. E aí eu acho que o que vale do Braudel é justamente um pouco dessa discussão sobre acumulação e bastante da discussão que ele faz sobre cidades, enfim, a relação das cidades com esse movimento de acumulação sistêmica. É um pouco do próprio Giovanni Arrighi, né, que eu cito aí no primeiro capítulo da monografia, que é um cara que vai mobilizar também, não a entrada, mas o movimento mais importante da entrada dos Estados Unidos nesses ciclos atlânticos e essa economia mundial. E o Wallerstein justamente para ser a parte mais analista histórica, né, desse sistema. Então é mobilizar um pouco de cada um desses caras para entender que eu estou falando aqui especificamente de uma cidade que é fundada em 1729 e não tem problema em falar que tem alguns movimentos específicos ali que são próprios do capitalismo observado enquanto sistema histórico para a formação dessa cidade, né? Então é um pouquinho mais para esse lado e observar também de que forma essa cidade, por ser uma cidade portuária, está envolvida nesses ciclos de acumulação sistêmica que estão dentro dessa grande dinâmica aí do capitalismo enquanto sistema histórico, né? Então é mais ou menos por esse lado essa discussão desses primeiros autores aí. E a questão da história ambiental é uma coisa que acabou entrando depois, assim, tanto é que meu projeto de monografia não cita absolutamente nada sobre história ambiental, inclusive pra galera que tá ouvindo que não escreveu monografia ainda, o projeto ele não serve para tanta coisa quanto vocês imaginam que sirva, assim, não tem problema vocês irem para além do projeto.
O meu projeto não citava essas questões, mas acabou sendo uma coisa que virou do meu interesse nesse último ano, enquanto eu estava escrevendo o trabalho, e acabou entrando, que é justamente pensar um pouco da dimensão material dos processos históricos, né? Entender, por mais abstrato que seja você pensar a dimensão material de uma acumulação sistêmica dentro de uma cidade, quando você lança, por exemplo, os impactos ambientais que a formação de um porto gera, a gente começa a pensar um pouco mais sobre esses aspectos ambientais, né? Que é entender, por exemplo, que o porto ele não cai do céu, né? A gente precisa formar esse porto, a gente tem uma série de processos envolvidos para isso. E aí entram as dinâmicas de terra, trabalho, capital, etc. E aí por isso que a história ambiental serve um pouco como uma forma de dar um pouco mais de materialidade para esse processo, né? Entender que as coisas não chovem num dia e aí pronto, resolveu tudo. Acho que é mais por esse lado aí a parte teórico-metodológica, e a questão da segunda escravidão é justamente porque, a gente vai falar disso mais lá pra frente, né? Mas é porque existem dinâmicas próprias da escravidão no século XIX, que é justamente aí o período específico onde as embarcações dessa cidade vão estar atuando nos circuitos atlânticos, que é um movimento específico do tráfico na ilegalidade, né? E aí tem toda uma discussão sobre esse tráfico estar inserido numa escravidão que ela está reincorporada, revigorada, etc. E aí é aquela discussão toda que a galera da USP faz, etc. O Rafael Marques, o Dale Thomas vai ser aí a grande base para pensar esse movimento de uma segunda escravidão, mas é justamente esse tráfico ilegal da cidade está muito associado a essas dinâmicas específicas. Acho que é isso. É muita historiografia. É muita historiografia. E eu acho que não é só historiografia, assim, é também identificar que não só a história vai ter discussões relevantes para os nossos temas, né? Acho que a gente entender que os temas são pluridimensionais e que a gente precisa buscar coisas em outras áreas também é importante. Assim, tem uma parte da monografia que eu mobilizo muita coisa da engenharia ambiental, da engenharia química, enfim. Tem coisas que são importantes para além dos muros da história. A interdisciplinaridade é importante, ainda mais quando a gente mexe com esse tipo de história mais global, né? Globalizante. Assim, acho que isso é uma parada que faltou colocar, assim, acho que uma das ideias gerais do projeto era justamente construir uma história global da formação e da fundação de Baltimore, né? Que é uma coisa que ainda não foi feita muito, de uma forma muito completa, assim. A gente tem uma análise de uma brasileira que está estudando, já estudou, né? Fez o doutorado dela lá em Baltimore, que ela analisa uma comparação formal entre Baltimore e Sabará, que é uma cidade que fica em Minas Gerais, para mostrar um pouco sobre formas de trabalho. Só que aí a coisa da história global fica um pouco mais de fundo, assim. Mas a ideia é justamente mostrar aí as conexões desse mundo atlântico, né, para a formação dessa cidade. Então, para nossa terceira pergunta, pensando ainda numa ideia assim mais metodológica, de um recorte espaço-temporal que é necessário fazer, né, quando a gente trabalha com análises históricas, eu queria que você falasse o porquê falar na cidade de Baltimore no início da República Estadunidense. Isso assim, isso é uma resposta que o principal autor que eu mobilizei assim, para pensar a cidade responde já de cara no livro, e aí vai estar nas sugestões de bibliografia do trabalho. Depois, quem quiser dar uma olhada, é o Seth Rockman, né, que é um cara que ele pensa em um pouco a tal da nova história do capitalismo, etc. Que na verdade, um grande esforço de mostrar de que forma a gente pode pensar outros aspectos significantes da história do capitalismo enquanto sistema histórico, e principalmente incorporar a discussão de raça, né, dentro desse escopo, que é uma coisa que os analistas de capitalismo têm falhado em fazer nos últimos anos. Aí eu acho que essa galera da nova história do capitalismo tem feito isso, e acho que, aí vou usar o termo que a galera adora falar, né, acho que a ideia principal também é romper um pouco com o tal do nacionalismo metodológico, né, olhar um pouco para fora dos limites nacionais mesmo, de algumas fontes e metodologias. Só que os caras querem fazer isso, mas eles acabam focando muito nos Estados Unidos de novo, né? Então eu discordo um pouquinho do Rockman em algumas coisas que ele coloca sobre o porquê Baltimore, né? Porque eu acho que ele vê muito ali a origem do capitalismo americano, acho que não é muito por isso. Mas pra gente entender que é uma cidade fundamental para os Estados Unidos como a gente conhece hoje, né? Nesse período específico, né? Baltimore é uma cidade que vai participar das guerras de independência dos Estados Unidos, né? De uma maneira muito importante, justamente por ser uma cidade portuária que está protegida do Atlântico por uma baía, né? A gente vai falar disso um pouco mais lá para frente. Mas, basicamente, você tem uma baía, né, uma faixa bem ampla de terra que protege a cidade do Atlântico, mas essa baía dá acesso ao Atlântico. É um porto muito perto de cidades importantes, né, Washington, Nova York, o próprio porto de Anápolis, que vai ser o principal porto da região até a fundação da cidade. Então, é uma cidade que ela está estrategicamente bem localizada, e ela serviu muito a esse início de Estados Unidos como a gente entende, né? E é uma região que está estrategicamente localizada para alguns circuitos de comércio, né? Então, é uma região que vai exportar tabaco ali no começo da era colonial, trigo, cereais, etc.
A gente tem uma indústria do ferro que vai ser mobilizada pelos britânicos na colonização, então tem bastante coisa fundamental aí para as principais cadeias mercantis dessa região de Maryland, né, que é o estado onde fica a cidade, que é bem no nordeste dos Estados Unidos. E ela é uma cidade que vai ser fundamental para esses períodos bélicos por 2 motivos, né? Esse primeiro, né, de abastecimento dos portos, etc. E o segundo, por conta da sua frota naval, né? Os navios que a gente vai trabalhar um pouco mais lá na frente no episódio, eles são navios que são fundamentais para as guerras, né? Baltimore tem uma indústria naval relevante, significante. E, enfim, para quem já teve a oportunidade de assistir algum esporte americano, enfim, sempre que os caras cantam o hino dos Estados Unidos, a primeira parte do hino é uma referência a Baltimore, né? Que o nome do hino é Star Spangled Banner, né? Tipo, é como se fosse a bandeira com... Canta. Estrelada, né? Não vou cantar o hino, mas é a bandeira estrelada, né? Então, essa bandeira estrelada que está sendo referida na letra do hino, eles estão se referindo ao momento em que as pessoas de Baltimore acordaram no dia seguinte ao bombardeio britânico e a bandeira dos Estados Unidos continuou tremulando no Fort McHenry, né? Que é um forte que fica no litoral da cidade. Então, o hino de Baltimore se refere à vitória. O hino dos Estados Unidos se refere à vitória da cidade nessa batalha que foi fundamental contra os britânicos. Pequeno, aqui no meu ponto estão mandando você cantar. Não vou cantar o hino, não. A galera da produção tá ali pedindo pra cantar o hino, mas não, vou ficar pra próxima aí. Não sou a Whitney Houston. Mas a ideia é essa, assim, trabalhar um pouco essa perspectiva, e o próprio Rockman traz isso na análise dele, que ele fala, tipo, olha, se a gente voltasse lá pro dia que a bandeira continua tremulando, e a gente for parar para pensar nas dimensões materiais dessa bandeira, talvez o algodão utilizado para confecção dessa bandeira tenha sido o algodão mobilizado pelos escravistas do Sul e pelo trabalho dos escravizados no Sul. E a moça que costurou essa bandeira, ela é uma moça que ela teve um casamento forçado com um traficante de escravos que vive no Porto de Baltimore. E aí, se a gente for olhar o navio dele, a madeira desse navio veio da Nova Inglaterra. Então é uma forma da gente pensar que é uma cidade plural, por onde passam esses fluxos das mercadorias, né? E esses fluxos das mercadorias vão impactar significativamente a formação dessa cidade, né? Então é um pouco um jeito de olhar para a cidade com outros olhos, assim, tentar puxar uma coisa bem mais material mesmo da coisa, né? Eu lembro muito, isso está referenciado na minha introdução, eu lembro muito daquela discussão do Marx com o Feuerbach, né? Inclusive eu estava com a Giovana na aula que apareceu essa discussão, e na hora que eu comecei a escrever a monografia eu falei, cara, isso aqui tem que entrar. Que é justamente a discussão do Marx contra a galera que não consegue enxergar o materialismo histórico dialético, né? Que ele fala, olha, se o Feuerbach vê uma cerejeira lá na Inglaterra, ele vai falar que essa cerejeira ela existe aqui porque ela nasceu de uma semente no chão. Não é exatamente isso que ele falou, tá? Não lembro de ser direto aqui a citação, até porque eu não leio alemão. Mas ele fala, tipo, se os caras olharem as cerejeiras, vão falar que alguém plantou a cerejeira. Só que se um materialista histórico dialético olha uma cerejeira na Inglaterra, ele vai falar, pô, não tem cerejeira na Inglaterra, essa semente veio do Japão, né? Então é pensar justamente essa trajetória das mercadorias, né, e dar materialidade mesmo para os processos históricos. Então acho que é por isso que é importante falar dessa cidade aí especificamente, né. Isso que você está falando da mercadoria, eu acho muito interessante, porque a gente pode olhar para diversas dimensões, né? Então, como você falou da bandeira, a gente pode olhar para regimes de trabalho. Então, se esse trabalho é um trabalho assalariado, se é um trabalho servil, se é um trabalho escravizado. A gente pode olhar para a questão ambiental, né? Então, você falou do algodão, né? Onde está sendo plantado esse algodão? Quais são as simplificações de natureza que estão tendo que ocorrer para que esse algodão seja plantado? De onde veio esse algodão? Como que esse algodão chegou até ali? Qual foi o meio de transporte? Enfim, são todas essas dimensões que estão, às vezes, dentro de uma simples coisa, né? Com a questão do barco, você chega a tratar um pouco mais pra frente na monografia. E a questão do porto também, eu acho uma coisa muito legal que você fala, você não cai nesse determinismo do ambiente ali, você fala, pô, aqui realmente essa região era uma região onde cabia um porto e era uma região interessante para ter um porto, mas não daquele jeito ali. Ele não estava pronta, aquela região não estava pronta para receber um porto, então tiveram que ter várias mudanças ali naquele ambiente para que ele pudesse receber um porto funcional. E aí quem fez essas mudanças, quais foram os impactos dessa mudança, e é tudo isso que você olha durante toda a monografia, e é isso que eu acho mais interessante da história ambiental, né? Mas aí, indo para a pergunta, né? Porque você mobiliza uma frase do Wallerstein, né? Da questão da indústria naval ser a produção dos meios de produção, né? É dele mesmo, né? Então, se eu não me engano, ele falou produção dos meios de circulação, alguma coisa assim. Não, mito. Foi isso que ele falou. E aí o Léo depois pegou essa frase num artigo e falou que também pode ser a produção dos meios de circulação, né? Então... Ele é um circulacionista. Círculo. E aí eu queria falar um pouquinho, né, sobre
o porquê que você usa a questão da indústria naval na economia mundo capitalista, o porquê que a indústria naval é tão importante para o desenvolvimento do capitalismo e, mais especificamente, a indústria naval de Baltimore na segunda escravidão. Então, assim, você chega a falar dos barquinhos aí, que você vai falar dos seus barquinhos. E nesse momento em específico, né? Por que esse modelo de barco específico, que era produzido pela indústria naval de Baltimore, foi tão importante nesse momento na dinâmica do tráfico transatlântico de escravizados? Então, assim, são muitos aspectos de uma mesma história, né? Muitas camadas de uma mesma história. Mas, assim, o Wallerstein e o Hopkins, quando eles vão parar para pensar em indústria naval, acho que eles começam pensando em indústria naval dos holandeses, né? Eles não estão falando especificamente da indústria naval norte-americana, mas a discussão que eles fazem ela é importante para a gente pensar algumas coisas, assim. Justamente eles colocam isso, né? A produção dos meios de produção, ou seja, como é que a gente vai mobilizar a produção de commodities na era moderna. A gente precisa de força de trabalho escravizada. Como é que essa força de trabalho escravizada estava chegando no Novo Mundo? Por meio dos navios, né? Então ele está justamente fazendo esse argumento de que a circulação de pessoas, ela e aí é o que o Léo coloca, né? A circulação de pessoas ela é tão importante quanto todos os outros aspectos que são levantados para pensar a construção do mundo moderno, né? E é por isso que a indústria naval ela é importante para a história do capitalismo e para a história dos ciclos de acumulação sistêmicas, né? A indústria naval é a forma de conectar os espaços dessa economia mundial aí em formação, né? A gente não tinha avião, a gente não tinha trem-bala, então a gente precisava conectar os espaços por meio do mar. Então é importante a gente entender que o navio ele cumpre uma função fundamental assim, nessa história, né? E por que esse navio específico, né? Por que a planta arquitetônica de Baltimore, né? Baltimore é uma cidade, como eu falei, que tem um passado mercantil muito, muito significativo, né? A região da Baía de Chesapeake ela é fundamental ali para a era colonial dos Estados Unidos, justamente por conta dessas primeiras mercadorias que são comercializadas, né? O tabaco, os cereais, etc. E essas mercadorias elas são comercializadas em um tipo específico de planta arquitetônica, e aí isso é um argumento que eu pretendo desenvolver um pouco melhor agora na pós-graduação, mas que é uma planta arquitetônica que ela vem de um contato entre múltiplos povos, né? E aí, pelo amor de Deus, não estou falando que esse contato ele é significativamente positivo, ele só aconteceu, mas é um contato entre os africanos escravizados, o contato entre os britânicos que colonizam a região de Chesapeake, e também o contato entre os próprios pescadores que já habitavam ali a região, né, nativos e etc. Porque a Baía de Chesapeake ela é uma baía que já era populada antes do empreendimento da colonização britânica, né? Então, o contato de algumas tribos específicas do continente africano com populações indígenas da Baía de Chesapeake e a colonização britânica gerou essa planta arquitetônica específica, que é o que hoje a gente chama do Clipper, né? O Clipper de Baltimore ele é uma planta arquitetônica específica que tem uma angulação menor, um tamanho menor, um peso menor, justamente para ser mais rápido, porque você conseguia navegar de uma ponta a outra da baía de uma forma mais eficaz, né? Mais rápida. Na monografia eu mobilizei algumas das plantas arquitetônicas, eu consegui resgatar e tal, e a gente consegue, comparando ela com outras plantas escravistas da época moderna, a gente consegue ver que são plantas mais eficazes na velocidade. E aí, essas plantas não eram utilizadas para a escravidão atlântica até certo momento, e aí elas começam a ser utilizadas para a escravidão atlântica justamente no longo século XIX. E aí, quando a gente pensa o porquê disso, a gente está falando dos bloqueios britânicos, né? O tráfico ele está proibido nos Estados Unidos desde 1807, 1808, e aí quando a gente vai pensar o porquê desses caras estarem procurando um navio rápido, é justamente para fugir dos bloqueios britânicos, né? Então essa planta arquitetônica específica ela vira muito importante para os escravistas das três principais nações escravistas do mundo da segunda escravidão, né? Brasil, Cuba e Estados Unidos. Então esses traficantes espanhóis principalmente, né? E aí é o porquê do Léo ter me falado para olhar lá a tese de doutorado dele, vai estar aí como referência também para a galera no post do podcast. A gente tem registros, né, dos traficantes espanhóis colocando que, olha, Baltimore é uma cidade muito boa para se comprar navios escravistas, porque, pelo fato desses navios serem menores, etc., eles são mais baratos também, e eles são navios muito eficazes, muito rápidos, né? E aí essa planta arquitetônica, ela vai se espalhando, né, por essa economia mundial, e ela vai ser uma planta que vai ser fundamental para as dinâmicas da ilegalidade do tráfico, né? Não significa que todas as embarcações que partem de Baltimore vão ter uma eficácia comprovada contra os bloqueios britânicos. Isso é uma coisa que o Léo me falou depois que eu apresentei o artigo num grupo específico. Ele falou, cara, a gente costuma subestimar o poder dos britânicos para suprimir o tráfico. Assim, os caras eles eram muito bons para fazer isso.
E realmente essa planta não foi tão eficaz assim se a gente comparar com navios vindo de outras localidades, mas foi justamente o motivo pelo qual essa planta foi inserida no tráfico transatlântico, assim, fugir dos bloqueios britânicos. E aí, se a gente parar para pensar também, inserir essa planta dentro das dinâmicas do tráfico significa, aí de novo aqui o que a Gabi colocou agora, pensar também uma cadeia mercantil desse navio negreiro, né? Como é que a gente possibilita a existência de uma planta dentro de uma cidade que está inserida nos circuitos atlânticos, né? E aí, por isso a madeira da Nova Inglaterra é muito importante para isso, né? A Nova Inglaterra vai fornecer boa parte da madeira que é utilizada na indústria naval do tráfico nos Estados Unidos no geral. A gente tem uma indústria de algodão de pato pesado já em Baltimore, que vai também suprir as demandas aí do tráfico. O próprio algodão do sul escravista vai ser importante para isso. O cobre, né, nos Estados Unidos vai ser muito importante para aumentar a vida útil das embarcações, né? Tem alguns artigos que discutem a importância disso. O próprio ferro, que é utilizado tanto nas ferramentas que são utilizadas no navio negreiro, quanto em algumas peças específicas, né? E aí a gente tem o ferro que é trocado com o continente africano, tem o ferro britânico, tem o ferro, enfim no próprio estado de Maryland a gente tem fornalhas específicas. Então, pensar a cadeia mercantil do navio negreiro é também pensar um pouco dessa história, né? E aí também a gente precisa entender que esse navio não foi construído na voz passiva, né? Tem muitos trabalhos que colocam que os navios foram construídos, né? Mas e aí, quem é que construiu esses navios? E aí a gente chega na grande chave da equação, né? Que é entender que é uma indústria naval movimentada não só pelo trabalho de pessoas no porto, mas também pelo trabalho de pessoas escravizadas, né? O trabalho no porto, ele é majoritariamente trabalho escravo até a abolição da escravidão nos Estados Unidos. Então é um pouco de cada, assim. Por isso que eu falo que não é um trabalho só de história econômica, nem um trabalho só de história social, só de história ambiental. É um pouquinho de pincelar um pouco. É isso. E uma coisa que eu acho interessante também é em você olhar para a produção desses barcos, é porque a gente entra muito naquela discussão colônia de ocupação, colônia de povoamento e de exploração. E a gente vê que as coisas, no final das contas, estão todas interligadas, né? Porque de onde que estava vindo essa madeira? E essa madeira estava indo para onde? Então, não é uma sociedade escravista. Tá bom, mas de onde que está vindo o desenvolvimento dessa sociedade, né? Vendendo madeira para a construção de navios que estão carregando pessoas escravizadas, né? E outra questão que eu acho muito interessante também no seu trabalho é pegar justamente a ligação das 13 colônias dos Estados Unidos com as outras colônias, com as outras, enfim, nações, depois do fim das colônias, na América, né? Então você está fazendo toda essa ligação. Então, assim, esses navios não estão indo só dos Estados Unidos para Inglaterra, para África e tal, eles estão circulando, então você acaba incorporando todo esse continente americano na história que você está escrevendo aí. Eu acho isso muito interessante. Assim, tem um ponto interessante sobre isso, não tá dentro da monografia, mas provavelmente vai ser a primeira discussão da minha dissertação de mestrado, futura dissertação de mestrado, né? Que é justamente pensar o mito do excepcionalismo americano, né? Que ele tá muito expresso nessa dinâmica específica da madeira da Nova Inglaterra, mas também da indústria naval como um todo, né? A gente tem esse mito do excepcionalismo de que a história dos Estados Unidos ela é apartada da história da escravidão, e o sul dos Estados Unidos foi uma exceção dessa história, foi um desvio, né? E a gente tem um artigo muito legal da Mary Anne Junqueira, se não me engano, ela é professora de São Paulo, que discute um pouco sobre essa relação entre o mito do excepcionalismo americano e, enfim, as relações mesmo dos Estados Unidos com a escravidão. E, por exemplo, a região da Nova Inglaterra é fundamental para isso, né? Eles vão estar mobilizando aí boa parte, não só da madeira para a indústria naval, mas também a alimentação para o Caribe escravista, né? O Caribe escravista existiu porque a Nova Inglaterra alimentou o Caribe escravista, né? Não dá para pensar também que os escravizados são uma força de trabalho infinita e eles não precisam de uma série de coisas que vão permitir esse trabalho, né? Então a alimentação também é uma coisa que vem da Nova Inglaterra, né? O próprio bacalhau, etc. Então é pensar justamente isso, né? E aí tem uma galera que acha que dá pra gente falar ainda nesse modelão mais básico. Eu acho que ele é um modelo muito complexo de ser utilizado. Aliás, ele simplifica muitas coisas, né? A gente precisa complexificar um pouco a discussão justamente por isso, né? E aí pensar essas especificidades de algumas localidades que estão inseridas nesse modelão deixam claro que talvez não seja a melhor forma de analisar a colonização americana dessa forma. Acho que é isso. Show, não tenho mais perguntas não. Acho que estamos ficando por aqui. Não, estamos chegando quase no final. Quase. Mas tem o quê? Meia hora de podcast ainda? Não, tem. Por aí. Bom, então, você tem mais alguma coisa a dizer? Alguma coisa mais a falar? Primeiro sobre a monografia, né? Cara, eu acho que assim, um aspecto que você colocou que eu acho que é importante levantar também sobre a questão da história ambiental é entender essa questão que eu falei de o Porto de Baltimore não caiu do céu, enfim, as coisas não são bem tão simples quanto parecem, né? Eu acho que é mais pro lado de entender, por exemplo, tem uma discussão que eu mobilizo aqui,
que se a gente for parar para olhar a planta da cidade na época colonial, nos primeiros anos mesmo da República, o Porto de Baltimore ele é muito mal localizado. Tipo, foi uma escolha muito ruim das pessoas à época. E aí a gente entender justamente também que pensar a história das cidades é também pensar a história de tomada de decisões, né? E aí quando os caras eles selecionam aquele espaço para ser o porto, né? Por isso eu uso esse termo ao longo do trabalho, né? Seleção do espaço enquanto porto, é mais por esse lado de entender que existe uma série de tomadas de decisões que foram fundamentais para que as coisas estejam como elas estão hoje, né? E aí uma coisa que é interessante a gente pensar, eu tive a oportunidade de ir em Baltimore agora em janeiro, inclusive um beijo pra minha mãe que me aturou 2 semanas em Baltimore, quase se matando porque ela não tinha mais o que fazer lá. E se a gente parar pra pensar mesmo na cidade hoje, a região onde o porto deveria ser, e os historiadores falam isso, e à época se falava muito isso, que o porto deveria ser na região mais ao norte da cidade, que é o distrito de Fells Point, que hoje é um distrito comercial, enfim, tem uma feira, a galera vai lá pra beber cerveja, enfim. E se a gente parar para pensar, realmente, estrategicamente, é uma região que faz mais sentido para a seleção do espaço de porto. Uma das coisas mais importantes para a história portuária é você pensar o calado do porto, né? A profundidade, do lugar onde os navios vão atracar. O calado do Porto de Baltimore é muito ruim comparado ao calado da região de Fells Point, né? Onde está hoje o porto. Eles precisaram fazer uma série de processos específicos ali para poder fazer com que esse calado aumentasse de tamanho, né? Então, existe uma máquina específica que surge em Baltimore, que são as Mud Machines, que são máquinas que são mobilizadas justamente para tirar a lama de dentro do calado do porto. E aí essa lama, quando ela... Inclusive é uma máquina muito doida, que são 2 boias assim, de ferro, e uma tem um cavalo. Aí o cavalo é amarrado num troço, o cavalo fica girando num tambor, e aí o cavalo vai fazer uma força... A história ambiental dos animais também, como que esse cavalo foi para lá? Pois é, se a gente parar pra pensar, no final das contas nada tá ali por acaso. Será que ele foi levado de navio? Provavelmente. Na verdade depende. E aí a gente precisa pensar também que essa lama não some, né? Tipo, as coisas não desaparecem na natureza. A lei de Lavoisier impera ainda também na história. E aí essa lama, ela cai para dentro da região portuária, e aí surge um grande espaço de aterragem, né, ali na região portuária, que hoje é um distrito comercial também, né? Então, isso implica uma série de impactos ambientais na cidade, né? A gente tem poluição de todos os lençóis freáticos, basicamente, da região central da cidade. Hoje, o abastecimento de água de Baltimore ele é feito por fontes que estão para fora do chão, né? Não é feito por lençóis freáticos, justamente porque os lençóis freáticos da cidade estão poluídos há mais de 300 anos. A gente tem impactos significativos também na qualidade de vida das pessoas na região portuária, surtos de cólera, de malária o tempo inteiro, temporal, tipo, esporadicamente tem surtos de malária e de cólera nessa região, enfim, uma série de problemas que são mobilizados a partir dessa simplificação da natureza, né? Então acho que se a gente parar para pensar nos impactos de fundação de uma cidade, a gente esbarra nesse tipo de coisa, mas a gente esbarra também num aspecto fundamental, que é justamente responder uma pergunta que está lá naquele poema lá do Bertolt Brecht, né, que o Léo mobiliza também um artigo que ele vai pensar a formação da cidade do Rio de Janeiro enquanto entreposto escravista, que é um poema que ele pergunta, quem construiu Tebas, né? Se a gente for parar para pensar, quem construiu Baltimore, quem foram as pessoas? E aí se a gente responder essa pergunta só com os nomes dos engenheiros ou dos projetistas, a gente está suprimindo uma parte da discussão, né? Então a gente tem uma mobilização muito grande de imigrantes, de homens livres, de mulheres, de escravizados, de homens negros livres. Então é um grande processo de pensar a pluridimensionalidade dessa formação da cidade, né? Então talvez a história ambiental seja tão importante para pensar a formação das cidades por isso, né? Acho que a gente consegue encontrar aspectos materiais muito importantes para entender aí esses processos históricos mesmo de formação da cidade, né? Então acho que a história ambiental ela é fundamental para pensar a formação da cidade mais por esse lado. Conclusão, esse tipo de história é igual aquele meme do iceberg. É isso, é um iceberg. É só a pontinha mais no fundo. É um iceberg. Quanto mais perguntas você faz, mais problemas você vai ter para enfrentar. Assim. Acho que é mais por esse lado. E que bom que você está pesquisando, para ir desbravando isso. Essas profundezas aí da história, né? Que essa história ambiental, quando a gente fala história ambiental, parece muito que vamos estudar as plantinhas, Sim. né? Vamos plantar árvores. Mas no final das contas é uma história ambiental específica, é uma forma específica de fazer a história ambiental, que é inserir todas essas dinâmicas materiais no sistema capitalista, na formação do sistema capitalista, e ver que
assim, essa cidade só foi desenvolvida dessa forma porque tinha uma necessidade que ela fosse desenvolvida dessa forma, né? Então ela estava alimentando um comércio mundial, enfim, ela estava inserida nessas dinâmicas. E aí responde nossa pergunta, né? Por que pensar Baltimore? Porque Baltimore está inserida. E aí eu acho que é um movimento muito interessante que essa galera da história global, do sistema... Essa galera, vocês... Essa galera da história total tem feito, que é assim, pegar regiões e não estudar elas sozinhas, né? Então eu não vou estudar Baltimore, só Baltimore. Eu não vou estudar Rio de Janeiro, só Rio de Janeiro. Eu vou associar o Rio de Janeiro a dinâmicas globais e eu vou ver como que essas coisas se influenciam, né? Como que elas interferem umas nas outras. E assim, acho que uma questão que é interessante da gente pensar também é que se a gente parar pra pensar hoje, Baltimore não é a cidade mais importante dos Estados Unidos, ou não foi a cidade escravista mais relevante para a economia mundial do tráfico. Mas isso não tira a relevância de se pensar essa cidade, né? Quando eu fui apresentar esse trabalho, teve uma pessoa que colocou que a indústria naval dessa cidade não é tão relevante assim, então por que pesquisar isso? A gente precisa rever o nosso objeto de pesquisa. E assim, tem um quote específico, né? Uma citação do Gorender, que eu acho que responde perfeitamente essa pergunta, né? Que ele fala que o historiador que se ocupa de um aspecto secundário não é só por isso um historiador secundário, né? Então ele não precisa supervalorizar o seu tema para ganhar status, e o estudo do real também exige que a gente estude o secundário, né? E tá tudo bem. Que bom que não foi uma cidade importante para o escravismo atlântico, sabe? Como se a gente fosse torcida organizada da escravidão, né? Acho que... É uma cidade importante pra você, né? Não, pra mim é isso. E é o que importa. Isso que importa. Eu acho que o mundo vai acabar daqui a 15 anos. A gente não precisa ficar se importando com o fato de que os nossos temas são ou não 100% relevantes pra história do mundo e tudo mais. Se eu ganhasse R$1 pra cada vez que eu escutei você recitar essa frase, eu já tava indo pra Disney, sinceramente. É isso. Mas é uma frase importante, assim. Acho que é mais pra esse lado da coisa. E tá tudo bem. Bom, enfim... A gente vai ficando por aqui, então, né? Não, calma, peraí também. Ela quer muito ir embora. Calma, gente, não! Tô falando das perguntas só, calma. Não, perfeito, amiga. Ou você quer falar mais um pouco sobre sua monografia? Acho que não, a menos que vocês queiram saber mais alguma coisa. Não, eu acredito que você deu uma boa... Acho que é isso, no geral. Sim. 70 páginas em 40 minutos tá bom, né? Tá ótimo, né? Bom, então já que a gente tá chegando ao fim do seu último episódio... Agora você pode falar que é o fim. Chegando ao fim, ainda falta um pouco. Mas agora que você está se encaminhando para o fim, que as lágrimas já começam a descer. Pra quem tá vendo isso no Spotify não dá pra ver, mas quem tá no YouTube, se tiver YouTube, né? Vai depender se o Gabriel vai querer editar ou não. Não dá pra ver, né? As lágrimas descendo. Mas, então, você quer aproveitar seus últimos minutos de fazer um agradecimento muito especial e muito bonito, já que você tá indo pro céu do pet? Tô me sentindo aquela galera que tá no corredor da morte, tem que escolher a última refeição. Eu não sei o que eu escolheria se eu tivesse que escolher a última refeição. Macarrão. Pô, macarrão é muito sem graça. Os caras não vão ter o menor trabalho pra fazer macarrão. Um hambúrguer em Baltimore, vendo o jogo do seu time. Um caranguejo assim frito. Um bolo de caranguejo, crab cakes, é a melhor coisa que eles fazem lá. Um camarão no coco do São Antônio. Cara, eu acho que esse trabalho no PET foi assim, fundamental pra minha trajetória acadêmica mesmo, né? Porque no PET a gente acaba trabalhando com tudo. Ensino de história, pesquisa, extensão, produção pra fora, pra dentro da universidade. Então a gente acaba esbarrando com tudo, né? Então é interessante a gente experimentar pra ver o que a gente tem mais afinidade, o que a gente não tem. Eu acho que foi um processo muito importante aí pra minha formação acadêmica como um todo. O PET me fez conhecer muita gente importante, o PET me fez, enfim, aprender sobre muita coisa, e eu acho que é isso que fica, assim, no final das contas, né? Eu acho maneiro que o programa ele vai se renovando sempre, né? As pessoas se formam, vão entrando, saindo, e isso vai gerando uma continuidade muito grande na coisa, e eu acho que isso é a parte mais legal do PET, né? E, enfim, eu acho que o PETcast especificamente foi um espaço muito importante para minha trajetória acadêmica também, porque... Sei lá, eu devo ter participado de uns 40 podcasts, não aguento mais. Mas realmente foi muita coisa. E, enfim, se eu parar pra contar, deve bater uns 40 aí. E de qualquer forma, sério, pode olhar aí, Fê, do primeiro até o último. Tem 82. Eu participei de muitos, cara. Por incrível que pareça, eu participei de muitos. E a produção também. Produção e edição eu devo ter feito uns 30, sem sacanagem. Edição, ok. E, enfim, acho que o podcast me ensinou muito a aprender a ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre... Não só sobre os temas que elas pesquisam, mas sobre tudo, sabe? Eu acho que entrevistei muita gente que eu discordava do começo do episódio até o final. E ainda assim foi um processo importante de
de escuta mesmo, sabe? Eu acho que o podcast, no final das contas, é uma forma da gente humanizar a escuta e isso é fundamental, acho que para a produção acadêmica no geral. Acho que as pessoas precisam olhar para o podcast com um pouco mais de carinho. Enfim, eu sempre ouvi podcast a minha vida inteira. Quando eu era moleque, eu escutava Nerdcast no computador com internet de escada. Mentira! Sério, o Nerdcast começou em 2008, cara. Você tinha quantos anos? 7. Ué? Você não ouvia podcast com 7 anos? Sim, no site do Jovem Nerd, cara. É um nerdola. Sempre fui fã do Jovem Nerd desde moleque, bom, pô. Tá bom. Eu sou da época que o Nerdcast você tinha que baixar o arquivo porque não tinha como fazer porque streaming. ela não era sabe? nascida ainda. Ela nasceu em 2011, ela acha que a internet começou em 2011. Relaxa. Mas enfim, na época que se fazia download de podcast pra escutar depois, enfim. E, porra, nunca me imaginei estando dentro de um podcast e foi uma realização mesmo, é uma parada que eu curto muito. E, enfim, acho que foi uma etapa muito importante da minha vida participar do PET. E espero que vocês continuem fazendo o trabalho que vocês fazem com qualidade, né? Eu acho que uma das coisas que o PET faz também é entregar as coisas com muita seriedade, com muita qualidade. E é isso, acho que o nosso curso só tem a ganhar com a continuidade do PET. E vou sentir falta, de verdade vou sentir falta. Acho que vai ser difícil sair de casa numa quinta-feira à tarde e não ir para a sala do PET. Vai ser realmente diferente. E, enfim, a Renata não tá aqui, mas agradecer a Renata pela oportunidade de ter me deixado entrar no PET, Manda um na beijo seleção. Beijo, Renata, obrigado por existir. E é isso, assim, acho que no final das contas o que fica são as coisas que a gente deixa, né? As marcas que a gente deixa nas pessoas e é isso. Acho que o PET me marcou pra sempre. Acho E que foi... você marcou o PET, pode ter certeza. Que bom. Que lindo isso. E acho que é isso. Perfeito. Vai, Giovana, sua vez. Enfim, eu não tenho muito o que falar aqui, mas o Gabriel sabe como ele é importante, tanto pra mim quanto pra 1 milhão de amigos, que ele é muito cativante. E pro PET também ele foi fundamental, assim, na nossa trajetória, inclusive na minha trajetória acadêmica, porque ele foi um grande amigo que me acolheu, sabe? Quando eu cheguei na faculdade, no primeiro dia... Cara, no primeiro dia de aula, a Giovana chegou, ela caiu de paraquedas na segunda semana de aula, numa aula de sociologia sobre Jorge Simmel. E aí o maluco começou a falar nada com nada. E eu falei, cara, quem é essa menina que eu nunca vi na minha vida? E agora ela do nada começou a fazer aula. Aí ela falou, pô, eu acabei de entrar, eu não sei o que tá acontecendo. Eu falei, cara, respira, vai dar tudo certo. E deu tudo certo. Olha estamos onde a aqui. gente chegou. A gente tá gravando um podcast. Olha onde nós chegou. Enfim, mas o Gabriel é muito importante e falo novamente, vou falar pra sempre, pra todo mundo. Ele é um grande amigo e ele é muito, muito, muito inteligente. Eu quero ser um pouco do que ele é um dia. Porque realmente ele consegue se desdobrar e fazer 1 milhão de coisas. Eu acho que isso é muito importante, tipo, na vida, assim, mas na sua trajetória acadêmica, na sua trajetória profissional. E que você continue assim, só melhorando. E é isso, senão eu vou me abrir aqui pro público. Eu não tô afim. Você não tá afim, que droga. Tô chorando você chorar. Não, chorar a gente chora depois na formatura. Isso aí. Vai ter uma formatura, acredita nessa. Então, aquelas que abre o aplicativo de notas. Primeiro, muito lindo, Gil, que você falou. Agora que você vai pro céu do PET. O céu do PET é a entidade flutuante onde todos os petianos... estão Pedro, Paulo, todos os apóstolos, Juliana, A Juliana, a Giovana, Felipe. a outra Giovana, né? Felipe, Giovana, Eu estarei lá um dia também. Mas calmas. Eduardo, Semestre tá que no céu vem do a PET gente também. A gente chora com você. conversa. Enfim, o céu do PET é um céu muito querido, porque tem muita gente especial. Mas não é como se fosse um céu de verdade, né? Afinal, a Juliana continua lá nos corredores, porque ela também está no céu do mestrado. Logo, logo você também estará no céu do mestrado. Então a gente tá falando isso aqui como se o mundo fosse acabar, mas na verdade... Ele Só vai daqui acabar. a 15 anos que ele vai acabar. O mundo não vai acabar, isso é um discurso. Ele vai um pouquinho. Mas enfim, eu queria falar porque foi muito importante a existência do Pequeno no último 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio. Porque, pra quem não sabe, eu não conhecia a Giovana, não conhecia o Gabriel. Eu entrei no PET no ano passado, por julho, agosto. E eu não conhecia ninguém, assim. Eu entrei no PET no primeiro período, então eu nem sabia direito o que era o PET, pra ser muito sincera. Mas eu entrei e aí eu conheci muitas pessoas muito especiais.
E o Gabriel foi uma dessas pessoas. A primeira vez que eu falei com ele, na verdade, foi por causa do podcast. Verdade. Eu não tenho, porque eu deixei morrer o meu Moto G, então eu não tenho essa conversa. Ainda tem. Mas ele tem ali a conversa, então a nossa primeira interação foi literalmente eu perguntando se eu podia participar do episódio que a gente fez com o Léo, né, sobre Ratanabá. E aí foi esse episódio, tava na produção, então assim, não dá pra ver que eu tô lá, mas eu tô ali. E aí depois disso acabou que a gente foi fazendo muitas coisas juntos, a gente foi fazer disciplinas juntos, a gente estava nos mesmos grupos de estudo, a gente estava nas mesmas mesas, nos mesmos seminários, no mesmo tudo, mas também são coisas que vão pra muito além da questão acadêmica, né? A gente gravou, eu fiz a contagem ontem, né? Eu abandonei minhas notinhas aqui, mas foram 4 episódios que a gente, com uma apresentação junto, foram, sei lá, 3 disciplinas, uma pesquisa. Uma pesquisa que tá... A pesquisa tá em produção, ainda. não terminou ainda não. Tá aí, onde ela acaba. Enfim, né, muitas coisas que a gente fez junto na graduação, foram muito tempo que a gente passou junto nesse último 1 ano e meio, foram muitas coisas que aconteceram. E você, nesse 1 ano e meio, foi uma pessoa fundamental na minha vida acadêmica e pessoal também. A gente sabe como que foi esse 1 ano e meio, né? E assim, eu no começo da faculdade, então me estressando com aula de Brasil 2, resenha do Thomas Farron, e você se estressando com a sua inscrição no mestrado, monografia, mas a gente esteve ali um pelo outro, assim, pra se ajudar, e eu acho isso muito, muito legal. E assim, agradecer, como a Giovana falou também, agradecer em nome do PET, em nome de todos os petianos que não estão aqui hoje, porque você é uma pessoa muito importante para fazer o PET acontecer, o PETcast e o PET de forma geral acontecer, né? Talvez dê uma não, vai dar não, a gente vai segurar, mas enfim. E agradecer, né, em nome de todo mundo por tudo que você fez pelo PET desde 2021, né, que você está lá. Enfim, agradecer, parabenizar você pela sua monografia, seu trabalho muito bom. Parabenizar você por ter passado pelo mestrado também. A gente sabe, eu e Giovana aqui como amigas, a gente sabe o quanto que foi um processo, assim, estressante, árduo e complicado, né? Mas a gente sabia que você ia conseguir. A gente sabia, né? Todo mundo sabia, só você que não, mas tudo bem. E é isso, né? Eu acho muito simbólico. Não sei pra Giovana, mas pra mim é muito simbólico isso, porque eu te conheci no podcast e aí cá estou eu do outro lado da mesa, agora participando, né? Não só na produção com o microfone fechado, mas você se despedir do podcast e eu estar aqui. Então acho isso muito... não chorei. E aí é isso, né? Queria te agradecer por estar aí, por ter sido não apenas um colega de faculdade, mas um grande amigo nesse tempo todo. Não vou! Ai. Mas é isso, né? Agradecer. Tamo junto, né? É isso. Não sei, eu não sou muito amigo, boa com palavras. Você é um amigo. Obrigado. Isso. Acho que simplifica. É isso. Deixar minha última palavra aí, minhas últimas palavras do PET, parafrasear um grande pensador do mundo moderno, do mundo contemporâneo. O ET Bilu. Não. Busquem conhecimento, não parem de buscar conhecimento. Eu achei que você fosse falar um pensador contemporâneo Emicida, quem tem um amigo tem tudo. E você queria falar palhaçada, eu queria falar um grande pensador contemporâneo, Léo Marques. Se tá o Léo, bicho. É o Santos. Inclusive, o Léo vai ficar aí mais 2 anos sofrendo na minha mão, pelo menos, né? Graças ao mestrado. Enfim, quem sabe ele volta aí pra entrevista aqui. Não, pode ficar tranquilo. Bom, estamos encerrando, né? Tem que ir. Se for pra chorar, chora agora. Não, tá de boa. Tem que acabar, não precisa chorar, não. Tá ótimo. Acho que deu, né? Acho que deu. Chega. Então é isso. The Office. Vamos encerrando agora. Eu vou dar os créditos do episódio e Não, eu vou primeiro, na verdade, recomendar nossas redes sociais, né? Porque a gente super tem de cor. Não tá nas minhas notas do celular, eu decorei antes de gravar o episódio. Mas se você quiser acompanhar a gente, procure o nosso Twitter e o nosso TikTok como @pethistoria. E o nosso Instagram a gente tá lá como @pethistoriauf. Acompanha a gente, porque a gente ainda tem mais um episódio esse ano. E no ano que vem a gente volta, né, com tudo, a todo vapor. Mas é isso, né? Encerrando. E eu vou fazer agora a apresentação dos créditos, né? Antes de você soltar os créditos, vou aproveitar para falar as referências que vão lá
na página, porque muita gente não pega pra ler o post do Instagram, né? Vai direto no Spotify, às vezes não clica lá no Leia Mais. Se por acaso você tem muita vontade de conhecer mais sobre esse tema... Com certeza. Tudo que eu mais quero saber sobre o caranguejo azul. Tem muita gente querendo saber sobre o caranguejo azul. A gente tem um livro muito importante do Gary Lawson Browne, que é o Baltimore in the Nation. É um livro que tem nos russos. Barbara Jeanne Fields tem um livro importante também, que chama Slavery and Freedom on the Middle Ground, Maryland During the 19th Century. Tá também nos russos. O Léo Marques e o Alexander Gebara, nossos professores do Instituto, tem um livro que se chama História das Mercadorias, é disponível gratuitamente na internet, vocês podem baixar de graça, que explica um pouco aí dessa dinâmica da história das mercadorias como um todo. Tem a tese de doutorado do Léo, que também está disponível nos russos, e aí não tá prejudicando ele, porque foi ele mesmo que postou lá. E ele é funcionário público. E ele é funcionário público, então tá tudo bem. Chama The United States and the Transatlantic Slave Trade to the Americas, tá lá nos russos. E tem um livro que eu me baseei pra montar mesmo a discussão, né, que é o Scraping By, Wage Labor, Slavery and Survival in Early Baltimore, que é do Seth Rockman, também tá lá nos russos. E a grande discussão sobre capitalismo histórico a gente já recomendou aqui, que é o... 6 volumes de capitalismo histórico. Não é Emmanuel Wallerstein, cada um 500 páginas. Não é o Moderno Sistema Mundial, é o Capitalismo Histórico e Civilização Capitalista, que é do Wallerstein, também tá lá nos russos em português, a versão de 2007. É isso. Bom, então vamos para os créditos. Esse episódio foi... O roteiro desse episódio e a apresentação foi feito por Gabriela Doscher, Giovanna Teperino e Gabriel Pequeno. A edição desse episódio, se Deus quiser, será feita por Gabriel Pequeno e a revisão, Alice Dias.